Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite, das 7h30 às 8h30 da noite, e pode nos assistir nos canais 19 e 53.1. Também pode nos assistir na internet, rtv.net.br, e ainda na nossa live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim 3045-7777. Esse telefone também é o WhatsApp, está na sua tela, é só você adicionar, tirar todas as suas dúvidas. Também está conosco o estúdio de beleza Tati Amandio de Sara. O WhatsApp na sua tela também, você pode encontrá-los nas redes sociais. Ainda Marzane Sara, que me veste no dia de hoje. Móveis Correia Bach, que traz sempre dicas importantes sobre arquitetura, design de interiores, decoração e uma vida mais prática para o nosso dia a dia. E também o curso de moda do Senac, que traz todas as sextas uma dica sobre o curso e sobre o universo da moda. E a gente vai acompanhar a partir de agora uma entrevista sobre veganismo, que hoje é um dia importante para o pessoal que é vegano. E a gente bateu um papo bem legal com alguém que é vegano para explicar esse mundo para a gente. Você assiste comigo agora aqui no Tudo a Ver. No programa de hoje a gente vai bater um papo sobre veganismo. É que hoje é Dia Mundial do Veganismo e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre esse estilo de vida, sobre essa decisão de muitas pessoas. E para isso eu recebo aqui alguém que é vegano, né? Que é o Eduardo Nunes. Eduardo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Prazer te receber aqui. O Eduardo é meu colega jornalista também, vai bater um papinho com a gente sobre isso. Eduardo, a gente fala assim, fulano é vegano, não sei quem disse que quer ser vegano, ou está querendo, né, se tornar um vegano. Só que a gente tem muita dúvida, o que é uma pessoa vegana? Bom, o veganismo, na verdade, ele é bem simples de explicar. São pessoas que elas optam por não consumir mais nenhum produto de origem animal. Isso vai desde alimentos até questões de vestuário, de cosméticos, todos os produtos que a gente consome, sabe? Isso, mas quando a pessoa diz assim, eu sou vegana, ela pratica tudo isso, ou não necessariamente? Quando a pessoa se diz vegana, geralmente ela faz tudo isso, assim, pelo menos deveria fazer. E tem muito uma questão política junto também, que é a luta pelo fim da crueldade animal. No caso, não seria uma escolha pela saúde ou por outros fatores, assim. A escolha principal do veganismo é o fim da crueldade animal, tentar lutar a favor disso, sabe? E faz quanto tempo que tu és vegano, ou que tu atentou para isso, assim, não, eu acho que eu quero isso para mim, eu acho que realmente essa maneira é a maneira mais correta de consumir as coisas? Bom, deixa eu ver, eu acho que desde quando eu tinha uns 12, 13 anos, tendo visto algumas bandas, algumas coisas que eu ouvia que tinham essa militância vegana, eu já tinha essa vontade meio implantada. E eu até tentei algumas vezes enquanto eu era adolescente, só que eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para chegar um dia numa mesa e falar, não, vou negar, não quero comer isso aqui e tudo mais, e nem escolher o que eu ia vestir, o que eu ia fazer, até porque eu não tinha nenhum domínio sobre isso, né? Aí quando eu fazia alguns meses que eu tinha ingressado na faculdade de jornalismo, eu já era um pouco mais velho, já tinha um pouco mais de poder sobre as minhas decisões e eu resolvi cortar a carne. Daí eu fiquei uns 3 anos, eu acho que desde 2013, fiquei uns 3 anos até 2016 só sem comer carne, nenhum tipo de carne. E em 2016 eu meio que dei um basta aos derivados, assim, em geral. Aí eu parei de comer os derivados e desde então eu também busco não comprar, não consumir todos os outros produtos, demais produtos que tenham origem animal. Claro que algumas coisas que eu tinha antes, não vai jogar fora, né? Já foi comprado, tu não tem o que fazer. Mas hoje em dia daí eu busco não consumir mais. E quando você era adolescente, né? Você usou esse termo, não tinha muito domínio sobre as minhas decisões. Mas depois, enquanto jovem, né, ali na faculdade, você chegou em casa e falou assim, olha, não vou mais comer, falou para os seus amigos, para sua família, como é que foi a reação? Porque, principalmente a família, né, coisa de mãe, muitas vezes acaba se preocupando, esse menino não vai mais comer carne, vai passar mal, vai ficar fraco. Como é que foi isso, assim? Então, a minha mãe é muito nova, então ela tem uma cabeça um pouco mais aberta para certas coisas. Então, a minha mãe foi até tranquilo. Claro que existe aquela resistência no começo de, besteira, isso aí e tudo mais. Só que com a minha mãe foi mais tranquila. Ela não ficou naquela de, vai ficar doente.
Aí vó, esse tipo de coisa já é um pouco mais complicado, assim. Já é até tu explicar, até falar, não vou ficar doente, calma. E tudo mais, explicar todas as questões foi um pouco mais difícil para pessoas mais velhas. Pessoas mais novas é mais tranquilo. A maior resistência em pessoas mais novas é mais relativa a um certo tipo de masculinidade tóxica, porque geralmente homens eles têm essa questão de masculinidade, carne, churrasco e tudo mais. Daí, claro, né, sofre vários tipos de preconceito totalmente sem nexo nenhum por meio de homens tanto novos quanto velhos, quanto qualquer idade, assim. É porque a gente tem muito essa cultura, né, Eduardo? Vamos nos reunir para comemorar alguma coisa, o que a gente faz? É um churrasquinho. Fazer churrasco, né? Aí é na faculdade, é em casa, é no trabalho. E tem muito isso, né? E eu imagino que depois que tu tomou essa decisão, tu recebeu muitos convites para muitos churrascos, né? Com certeza. Daí, no fim, a gente acaba tomando cerveja, né? Que é o que sempre tem, que é vegano. Algumas marcas de cerveja não são, mas são poucas. E tem alguns veganos que olham a questão de patrocínio de rodeio, só que é uma questão relativa ainda, o pessoal analisa isso, mas é bem relativo. Até porque a maioria das marcas patrocinam, mas a maioria é indireta, né, pela Ambev. E daí em outras questões de churrasco, assim, sempre tem um pão especial que alguém faz, sempre tem alguém que se preocupa, né? Ou a gente acaba leva alguns legumes, ou tipo um pão que alguém faz, tipo pão de alho e tudo mais. Então, com fome não fica, sabe? Até eu acho que uma coisa legal de comentar é que depois que eu me tornei vegano, eu acho que todo mundo passa por isso também, a gente acaba se forçando a aprender a cozinhar e a cozinhar bem, assim, porque tu vai substituindo as coisas, descobrindo novos temperos, novas formas de fazer as coisas ficarem com um gosto bom ou até parecido com as coisas que comia com carne, e daí facilita nessas horas, vai em alguma reunião, vai em algum churrasco, alguma coisa, daí leva as coisas, sabe? Mas tu não deixa de ir, tipo, eu te convidei para um churrasco, não, eu não vou porque tu vai comer churrasco e eu sou vegana. Não, nunca. Isso não acontece. Isso não acontece, assim, seria muito difícil eu ir, por exemplo, numa churrascaria propriamente dita. Mas eu também frequento restaurantes que tem carne, que tem até o setor do churrasco lá, aquele restaurante que não é uma churrascaria, mas ele tem um setor de churrasco, tipo, frequento normalmente, não tem problema. E que tu falou ali de aprender a cozinhar, daí tu não cozinhava nada, tu foi descobrindo, como é que foi? Eu era aquele famoso cozinheiro de macarrão, né? Todo mundo, quando não sabe cozinhar, sempre sabe fazer um macarrão. Mas aí, depois que eu me tornei vegano, eu comecei a pesquisar e hoje em dia é o meu passatempo principal, assim. Eu gosto de cozinhar, eu cozinho muitas coisas e tudo que eu tenho vontade, nossa, quero comer isso. Como Criciúma a gente não tem tantas opções veganas assim, a gente já tem bastante hoje em dia, até em relação a quando eu comecei, só que ainda não tem algumas coisas, daí eu vou pra cozinha e faço, sabe? Tipo, eu dou um jeito de fazer, ou pesquiso uma receita que já existe, ou vou lá e invento mesmo, sabe? E você consegue, assim, substituir alguma coisa? Porque às vezes a gente pensa na questão da saúde, né? A pessoa não está comendo aquela proteína, mas que outra proteína que tu come? Que outra alimentação, né, que é básica de vocês para pensar na questão da saúde mesmo? Porque a gente come, às vezes, mais do que deve na proteína, na carne, às vezes come menos também, as pessoas, eu não gosto tanto assim, eu como porque tem que comer, porque é preciso, por causa de proteína e tal. Mas como é que é contigo, assim, tu substitui outra proteína? Tem algo que nunca falta no teu cardápio? Proteína em geral nunca falta. Na real, nenhum macronutriente, que seria proteína, carboidrato e gordura. Eu faço dieta de academia, às vezes para perder gordura, às vezes para ganhar massa muscular, depende. E nunca falta nenhum dos 3 macronutrientes. E geralmente a gente consome principalmente a proteína, que é o que as pessoas perguntam mais, né? Porque é mais presente na carne. A gente consome em muitas fontes de alimentos. Soja, principalmente, que muita gente demoniza, mas não tem problema nenhum. Acho que o maior problema é se ela for transgênica, mas a soja que é consumida por veganos, geralmente, a maioria das marcas são orgânicas. A maior parte da soja transgênica, na verdade, ela vai para alimentação de gados de abate. Ela tem as plantações de soja transgênica geralmente têm esse destino. E grão de bico tem proteína também, feijão tem proteína também, quem não come feijão, né? E alguns outros vegetais. O que é mais perigoso para algumas pessoas é a falta de vitamina B12, que é uma coisa que existe em poucas fontes vegetais, são fontes que não são tão presentes assim na mesa das pessoas, que, por exemplo, espirulina é
acho que é uma alga, não lembro agora, que tem a vitamina B12 na composição, então muita gente toma com esse fim. Só que muita gente também esquece de ir atrás disso, ou de comprar algum suplemento composto mesmo, manipulado, e acaba tendo que tomar injeção. A injeção é meio dolorida, já tive que tomar, não por causa disso, por outro fator, mas geralmente é o que é mais perigoso, assim, de faltar. De resto, se a pessoa tiver ou um acompanhamento nutricional ou uma consciência alimentar ao ponto de ver e saber o que está comendo e tudo mais, não vai faltar nada, sabe? E essa questão ali de faltar, eu percebi que estava em falta alguma coisa, porque tu acaba fazendo exames, acompanhamento, ou estudando muito por conta do veganismo? Porque é uma coisa que eu acho que no começo é bem assim, eu quero ser vegano, mas eu não tenho tanta informação assim. Eu imagino que tu foi pesquisar e estudar bastante depois, né? Pois então, eu comecei a pesquisar mais comida mesmo, como substituir as coisas no começo, e sem me preocupar muito com a questão de saúde. Eu já tinha feito uma reeducação alimentar quando eu ainda comia derivados animais, então não tinha tanto problema, porque acabava comendo leite, queijo, ovo e tudo mais, coisas que tinham esses nutrientes que no fim acabam faltando para algumas pessoas que se tornam veganas, né, que não tem uma consciência alimentar tão grande. Mas quando eu comecei a pesquisar mais, foi quando eu comecei a fazer academia e pensei, fazendo exercício, eu acho que eu vou fazer alguma dieta, alguma coisa certinho também. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e saber um pouco mais dessas coisas. Antes, quando eu não fazia exercício ainda, minha preocupação era mais comida e substituir coisa do que a saúde em si. Até isso é uma coisa que muitas pessoas confundem, pensam, que veganismo é uma dieta de saúde e tudo mais. Não é, muita gente tem uma dieta totalmente insalubre sendo vegana, sabe? E nesse caso eu acabei aprendendo mais porque eu fui pesquisar sobre dieta de exercício físico mesmo, não sobre veganismo. E tu conhece muita gente vegana hoje, assim, que acabou conhecendo depois por conta da tua decisão, por conta que tu se tornou vegana? Bastante, muita gente mesmo. Algumas pessoas por minha influência, inclusive a minha namorada é vegana também. A gente se conheceu, ela não era ainda e eu não fiquei forçando nada. Tipo, ela acabou aderindo porque conheceu e gostou da ideia mesmo. E conheço várias outras pessoas que se tornaram depois e vários profissionais, inclusive da saúde. E hoje em dia é uma comunidade muito grande, assim, em Criciúma. Alguns núcleos organizados, outros nem tanto, mas existe bastante gente. Tem bastante gente também produzindo conteúdo vegano em questão tanto de comida quanto outras coisas. Então, eu me tornei ali por 2016, nessa época não tinha muita coisa ainda, mas depois começou a surgir muita gente, muito estabelecimento com opção. E hoje em dia está mais tranquilo ser vegano em Criciúma, assim. É, porque é uma preocupação que eu imagino que vocês tenham também, né? Eu quero comer dessa forma, mas não encontro nada aqui. E é muito ruim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é celíaca e é uma coisa assim, ela não pode comer nada que tenha trigo, proteína de trigo, contaminação cruzada. E é difícil, às vezes, encontrar coisas no mercado ou lugares para sair. Vamos sair para comer naquele restaurante. E é muito difícil. E também as pessoas têm que entender que é um nicho de mercado em crescimento, né, Eduardo? É uma coisa que vai aumentar cada vez mais, né? Vai aumentar, tá aumentando já e existem muitas coisas legais em relação a isso, tipo as food techs, que são empresas que nasceram, acho que nos Estados Unidos, foi a primeira, inclusive foi a primeira empresa vegana a abrir capital na bolsa de valores e começaram a chegar no Brasil essas ideias de empresas que simulam alimentos de origem animal de uma maneira muito exata em laboratório. Então, até o pessoal... Existe uma marca que até usa o nome futuro, só que o pessoal costuma dizer hoje que é o tipo de comida do futuro, assim, que em algum momento vai acabar substituindo a carne de verdade mesmo, porque é igual, feito em laboratório, sem nenhum animal morrendo. E sem nenhum outro fator que acompanha o consumo animal também, como o impacto ambiental e várias outras coisas que vêm junto com o pacote, assim, sabe? Então, até nesse sentido de imitação exata, o mercado está evoluindo hoje em dia. Não que o veganismo seja algo capitaneado por mercado, assim, a gente costuma sempre tentar separar as coisas, mas é uma coisa que ajuda.
E você falou que a namorada hoje também é vegana. A tua mãe foi tranquilo, mas a sogra foi de boa também ou deu estresse ali? Não, pior que não. Tanto sogra, sogro, tudo mais. Meu pai também foi tranquilo, foi todo mundo mais tranquilo. Mas tu ouve muita coisa assim, Eduardo, ai, que besteira, ai, pra quê? Ai, eu imagino na época que tu entrou na faculdade, né, mudando tudo, porque a faculdade muda tudo a nossa vida, né, e dizia assim, ai, agora entrou lá que tá fazendo isso porque quer ser o diferentão. Ou não, tu não ouviu isso, não só da família, mas das pessoas ao redor, assim? Ah, com certeza, com certeza. Muita gente falou em moda, falou nessa questão de ser o diferentão. Eu tinha uma colega também que era vegana na faculdade. Eu cheguei a ouvir de algumas pessoas que eu estava querendo impressionar ela, assim, enfim. Bom, já são uns bons anos, assim, eu acho que todo mundo já percebeu que não era isso, né? Mas eu ouvi sim, eu ouvi muita gente. E tu tens vontade ainda de comer carne, coisa assim ou não? Por conta de tudo que tu já conhece, da tua decisão pessoal, tu, ai não, é uma coisa que eu não quero e pronto. Eu sempre falo e penso o seguinte, se carne desse em árvore eu comeria tranquilamente. Não é pelo gosto da carne, não é pela carne em si, não é por isso, é pela questão animal mesmo. Então, até essa questão das food techs que reproduzem exatamente alguns alimentos de origem animal, eu como tranquilamente, assim. Eu não como mais só porque ainda é meio caro. Inclusive, tem essa mística de que o veganismo sai caro, mas não, sai muito barato. Só tem algumas opções que são opções de mercado, o pessoal aproveita para meter a faca mesmo e tal, que daí acabam saindo caras, mas, gente, o vegetal é muito barato. Então, sai barato. E eu não tenho problema nenhum em comer essas coisas, sabe? É realmente só a questão animal e eu não vejo hoje em dia mais a carne mesmo do animal morto como comida. Eu não consigo mais. A gente tem muito a questão de cosméticos, né, que são testados em animais. E hoje a gente percebe algumas empresas já dizendo assim, esse não é testado em animal. Até tem uma marca aqui de Criciúma que o cara também é vegano e ele produz tudo sem testes em animais e tem outros itens também lá, né, na questão dele. Mas tem muito cosmético que a gente não faz noção que acaba tendo alguma origem animal, assim, que as pessoas que tu percebe assim, a gente nem nota e usa aquele shampoo ou usa aquele batom e não faz noção de que aquilo tem alguma coisa de origem animal. Ah, com certeza. Eu não saberia citar exatamente agora, só que tem muita coisa que as pessoas não fazem noção de que tem produtos de origem animal no meio e acabam consumindo sem nem saber, assim. Até veganos, às vezes, que não têm informação sobre um determinado produto, determinado nicho de mercado, acabam consumindo. E depois vão descobrir e tentam substituir. Algumas coisas, em Criciúma, por exemplo, a gente ainda não tem nesse sentido, sabe? Produtos de higiene pessoal, cosméticos e tudo mais. E, claro, daí algumas coisas o pessoal é obrigado a comprar, sabe? Tipo, acaba sendo obrigado em alguns lugares que não tem opção. Em lugares que tem opção, e daí já é mais tranquilo. E tem sempre como pedir pela internet, mas também daí no fim acaba não saindo muito barato para produtos cotidianos, assim, sabe? Questão de cosméticos mesmo, até onde eu sei, por exemplo, creme, shampoo, esse tipo de coisa, tá evoluindo bastante hoje em dia. Aqui em qualquer lugar, qualquer farmácia já se acha, assim, cosmético com selo vegano mesmo. Mas eu acho que o que é mais difícil ainda são as coisas mais cotidianas, tipo, por exemplo, pasta de dente, esse tipo de coisa, sabe? Que no fim a gente acaba tendo que driblar de alguma maneira para tentar conseguir, mas cosméticos, mais produtos de beleza mesmo, já é muito mais fácil de achar. E você sempre, na hora de consumir alguma coisa, de comprar algo no mercado, na farmácia, sempre procura ler e saber se tem alguma origem animal? Ou tu basicamente já sabe, a pasta de dente tem, o shampoo esse aqui não tem, assim? Eu já sei mais ou menos o que tem, porque foram muitos anos lendo, né? Mas se a pessoa começa agora, é sempre bom ler a composição, mas algumas coisas dentro da própria composição, às vezes, vão ter produtos de origem animal, ou vão ter, de alguma maneira, existem alguns produtos que têm corante vindo de besouro, e as pessoas não sabem isso porque tem um nome ali que, enfim, não está escrito ao pé da letra, né? O açúcar, né? Que tem 5 nomes de açúcar e a gente não sabe o que é, né? Mas é tipo isso, Tu
vai ler o negócio e às vezes ele tem um ingrediente de origem animal ali no meio, só que tu não sabe porque o nome é diferente. Então é bem complicado, assim, às vezes tem que pesquisar bastante até na internet, tá? O nome dos compostos. E não vou dizer que eu acabo não caindo nessas coisas às vezes, sabe? Ninguém tem obrigação de saber também tudo. Mas às vezes é difícil, é sempre bom ler, mas às vezes é difícil, sabe? É bom se informar bastante. Hoje em dia é bom aproveitar que a gente está numa era de boom de informação, assim, então qualquer lugar que tu procurar na internet vai ter composição e às vezes até dizendo se o produto é vegano ou não e por quê, sabe? E você falou do selo vegano. Os que são veganos, eles têm esse selo ou não? Tem algo assim específico? Quem é vegano, o produto vegano de verdade recebe esse selo ou não? A pessoa, a fábrica coloca aquele selo para facilitar para um vegano, por exemplo? Então, existem algumas organizações que têm selo próprio e existem algumas marcas que botam por conta própria também. E às vezes não tem selo, às vezes está escrito, produto indicado a veganos e tudo mais. Porque são empresas que nem sempre são veganas, só que tem essa preocupação, sabe, em colocar ali para a pessoa saber. Então, depende. Às vezes é um selo específico de alguma organização vegana e às vezes é um selo que a empresa resolveu botar para indicar mesmo. E às vezes tem algo que é vegano, que a empresa nem faz muito esforço para isso, que é dessa forma, pode colocar também para facilitar, né? Para quem procura um produto desse tipo, né? Sim. E tem muita coisa vegana por acidente também, que às vezes nem a empresa sabe, mas é vegano e daí a gente sabe. E, Eduardo, para quem está nos assistindo, às vezes, eu queria ser vegano, eu estou tentando, é uma coisa que é um projeto de vida, porque a gente sabe que muita gente já cria essa consciência e às vezes, é muito difícil, ou ainda não comecei. Tu orienta, tu indica, né, que seja, e como é que começa, né, para quem está assim pensando, às vezes está nos assistindo, queria tanto, mas não sei se eu começo, eu não começo, eu faço hoje, se deixa para segunda-feira. Então, eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada com certo de maturidade e não dá para ficar deixando muito para amanhã, sabe? Tipo, tá pensando já, corta no dia, independente se for 9 da manhã ou meia-noite, dá um jeito já de começar na hora, mas sempre com maturidade também, não fazendo o que eu fiz no começo, procure orientação nutricional principalmente, é sempre bom fazer exame, fazer esse tipo de coisa, porque às vezes também pode acarretar em alguma deficiência que tu já tinha antes, não sabia, e daí com o veganismo ela possa ser um pouco... ela possa se manifestar mais. Não que o veganismo vai causar isso, mas às vezes com falta de acompanhamento nutricional, é uma mudança alimentar na tua vida muito grande. Então algumas coisas podem faltar por falta de consciência, não por falta de existência de meios, sabe? Certo, Eduardo, muito bom te receber, entender um pouquinho, porque eu acho que para quem é vegano é muito natural, é muito tranquilo, mas para quem não é, a gente tem muita dúvida, né? Muita pergunta, muita curiosidade. Às vezes as pessoas começam a dizer, será que ele vai ficar aqui me dizendo para eu tirar também, para eu ser assim também? E eu vi que tu é uma pessoa super tranquila, né? E eu acho que isso é muito da maturidade, do respeito, né? Como tu falou, assim como vocês respeitam aquelas pessoas que não são, eu acho que é muito necessário e as pessoas que não são precisam muito entender e respeitar quem já tomou essa decisão, né? Não, com certeza, não... Claro que a nossa luta é para que um dia não exista mais consumo de produtos de origem animal, não exista mais sofrimento animal. Mas existe uma diferença muito grande entre a gente não respeitar esse costume e não respeitar as pessoas. As pessoas a gente respeita, o costume não. O costume a gente não respeita, a gente luta para que um dia ele não exista mais. Só que a gente nunca vai desrespeitar alguém por causa disso, a não ser que a pessoa desrespeite a gente, daí o negócio já muda um pouquinho, né? Tá certo, Eduardo, muito obrigada e sucesso para ti na tua caminhada, né, enquanto jornalista, enquanto estudante também. Muito obrigado e muito sucesso aqui para vocês também. Tá certo, esse é o Eduardo Nunes conversando com a gente aqui sobre o Dia Mundial do Veganismo, batendo papo, nos ajudando a entender qual é essa opção, por que dessa diferença, por que levou ele, né, a ser vegano, e é com certeza um papo bem bacana para a gente entender um pouquinho melhor. Isso agora aqui no Tudo a Ver.
para fechar o programa de hoje, a gente tem aquelas dicas do Senac, que fala sempre sobre o universo da moda, dicas sobre o curso também, que você assiste comigo todas as sextas-feiras e a gente vê a partir de agora aqui no Tudo a Ver. Apoio Senac. Faça moda na Faculdade Senac e voe mais alto. Olá, Carol. Eu sou o Fabiano, sou professor do curso Design de Moda daqui do Senac, da disciplina Ateliê de Confecção. Nessa disciplina, os nossos alunos vão desde o processo de enfestar o tecido, cortar as peças e também eles têm atividades manuais. Essa disciplina, o aluno começa a partir da segunda fase, que aí ele já modelou as peças e a partir desse momento que as peças estão modeladas, o aluno vai disponibilizar as peças em cima do tecido, em cima do enfesto, que ele vai começar o processo de corte. Essa disciplina a gente tem da segunda fase até a sexta fase. Os nossos alunos confeccionam diversas peças, eles começam das atividades básicas, que são costuras de algumas partes, para que ele tenha conhecimento das máquinas de costura básica e das máquinas especiais de costura. Então, no nosso curso, a gente tem desde máquinas retas, overlock, interlock, caseadeira, botoneira, galoneira. Então o aluno sai daqui com todo o processo, todo o conhecimento de confeccionado. Aqui tem algumas peças que os alunos confeccionam, desde peças como blusas, calças e várias outras atividades como bolsas. Eles trabalham também, a gente tem bastante. Além da prática, a gente tem bastante teoria na questão de upcycle, que é a questão de reaproveitamento de peças. Eles têm um módulo só de confecção de bolsa. Então é um curso bem dinâmico, onde o aluno ele sai daqui com todo o conhecimento de costura. Além de confeccionar a peça, o nosso aluno também ele conhece todo o processo de sequência operacional, que é fundamental para um design de moda saber todo o processo de como construir a peça de modo correto, para daqui na hora que ele estiver criando e modelando essa peça, ele tenha todo o conhecimento para que tenha uma peça de boa aceitação na produção e que tenha rendimento no processo de confecção dessa peça. O nosso curso ele está com as inscrições abertas para o vestibular para 2020 e a gente convida todo o pessoal que tem interesse de conhecer um pouco mais sobre costura, sobre modelagem, processos criativos, vem para o Senac, que aqui a gente está com o nosso vestibular e nosso curso pronto para receber vocês. Quem quer voar mais alto e dar um grande salto profissional, precisa escolher o lugar certo para se preparar. Faculdade Senac, o impulso para você decolar. Chegou a hora de mudar de vida, de reduzir a distância entre você e o sucesso. Não perca tempo, inscreva-se. Faculdade Senac. E assim a gente vai encerrando mais um Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência, pela companhia e siga acompanhando a nossa programação aqui na RTV. Um abraço para você e até mais.